Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição. Agora você fica por dentro das principais notícias do cenário internacional. A OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, reduziu as expectativas de crescimento para este ano, após tensões comerciais e políticas no mundo todo. O economista-chefe da entidade afirmou que o mundo navega em águas turbulentas. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico reduziu as previsões para o crescimento mundial para 2025 em um cenário de incerteza geopolítica e tensões comerciais. O economista-chefe do organismo internacional com sede em Paris afirmou que a economia mundial está navegando em águas turbulentas. A OCDE aponta que o Produto Interno Bruto vai avançar 3,1% em 2025 contra 3,3% da previsão anunciada em dezembro. Os Estados Unidos, cujo presidente Donald Trump ameaça os principais parceiros comerciais com uma guerra tarifária, devem registrar um avanço de 2,2% neste ano, seguido de 1,6% em 2025, previsões ajustadas pela organização internacional. A agressividade das políticas comerciais decididas pelo governo dos Estados Unidos afeta especialmente os vizinhos Canadá e México, cujas previsões despencaram. As tensões comerciais em curso desde o retorno de Trump ao poder e as incertezas geopolíticas que atingem vários países afetaram as perspectivas de crescimento, de acordo com a análise da OCDE. Não foram consideradas as ameaças de tarifas recíprocas mencionadas por Trump, nem as que podem afetar a União Europeia. Apesar disso, as previsões de crescimento para 2025 da Alemanha e da França foram revisadas para baixo pela segunda vez consecutiva. O Reino Unido vai reformar os chamados PIP, que são benefícios para pessoas com doenças e deficiências. Os trabalhistas afirmam que a medida vai gerar uma economia equivalente a trilhões de reais nos próximos anos. O governo trabalhista do Reino Unido, que enfrenta um crescimento econômico lento e está ansioso para sanear as finanças públicas, anunciou reformas nos benefícios para pessoas com doenças e deficiências. O governo afirma que o pacote de reformas, que provocou discordâncias dentro do próprio Partido Trabalhista, deve economizar o equivalente a 37 bilhões de reais nos próximos anos. E não é assim na maior parte dos países em que cabe uma comparação, em que os gastos nestes benefícios desde a pandemia ficou estável ou tem caído, enquanto aqui continua em alta. Este é o legado de 14 anos de falência dos conservadores. Hoje, senhor presidente, não temos mais nada a declarar. Mr. Speaker, we say no more. A controversa medida pretende endurecer os critérios de elegibilidade para a ajuda às pessoas com deficiência ou doenças permanentes para o pagamento de independência pessoal, conhecido como PIP. Cerca de 3.600.000 pessoas, entre elas trabalhadoras, se beneficiam da ajuda destinada a cobrir os custos relacionados às condições, dos quais 38% são distúrbios psiquiátricos. Sem o PIP, vou ter que buscar um trabalho integral. Toda vez nos últimos 18 anos, toda vez que tive um trabalho integral, terminei no hospital seriamente doente. É uma ameaça à vida, não pode ser mais claro que isso. É uma situação ameaçadora. As 70 libras por semana podem não parecer muito, mas são uma tábua de salvação e uma rede de segurança para mim. Nos momentos em que não posso trabalhar e estou mal, sei que vou ter ali. It's a safety net for me. O governo defende a reforma pela necessidade de redesenhar um sistema de segurança social que é muito caro. O Reino Unido gastou o equivalente a mais de 2 trilhões de reais em pagamentos de assistência social em 2023 e 2024, o equivalente a 11% do PIB do país. E a União Europeia afirmou em uma conclusão preliminar que o Google viola as regras de concorrência do bloco. A informação foi divulgada pelo braço executivo. A Comissão Europeia considerou que o Google viola as regras de concorrência europeias em uma conclusão preliminar que pode abrir caminho para multas bilionárias. De acordo com o braço executivo do bloco, a empresa fornece aos próprios serviços um tratamento de maior destaque, sendo exibidos no topo dos resultados de busca ou em espaços dedicados.
A comissão concluiu que a Alphabet, empresa matriz do Google, não cumpre com as obrigações sob a atual regulamentação europeia. Em um comunicado, a empresa afirmou que a posição da União Europeia vai prejudicar as empresas e os consumidores do continente, além de dificultar a inovação, enfraquecer a segurança e degradar a qualidade dos produtos. Ao mesmo tempo, a Comissão Europeia ordenou que a Apple torne os iPhones mais compatíveis com os dispositivos produzidos por empresas concorrentes para oferecer mais opções aos consumidores. A comissão demonstrou preocupação com a observação de 9 características do sistema operacional do aparelho relacionadas à conectividade com relógios inteligentes, fones de ouvido e aparelhos de televisão. Além disso, o braço executivo do bloco mencionou a necessidade de melhorar a transparência do processo que a Apple projetou para desenvolvedores interessados em obter interoperabilidade com recursos do iPhone e do iPad. E os parlamentares alemães aprovaram um histórico plano de investimento que vai permitir aumentar o gasto em defesa e infraestrutura para modernizar o país europeu. A Câmara Baixa do Parlamento Alemão aprovou um histórico plano de investimento que permitirá aumentar o gasto em defesa e infraestruturas para modernizar o país e enfrentar as mudanças geopolíticas. O texto foi aprovado por 513 deputados, com 207 abstenções, e pode abrir caminho para gastos em defesa de 1 trilhão de euros na próxima década. Esse valor equivale a 6,2 trilhões de reais. Hoje, no que eu chamaria uma decisão histórica, o Bundestag alemão estabeleceu a base para a Alemanha cumprir com suas responsabilidades. Com 3 emendas à lei básica, estamos removendo as restrições que até agora nos impediram de gastar fundos suficientes em nossa defesa. Essas decisões são importantes, estão corretas e são apropriadas. O texto deverá ser ratificado pelo Bundesrat, a Câmara que representa as regiões da Alemanha. Sua aplicação precisa mudar as estritas normas de limite de endividamento da Constituição alemã. O voto é histórico em um país que, durante décadas, defendeu um controle orçamentário estrito e que contava com os Estados Unidos para protegê-lo militarmente. Mas os tempos mudaram e, junto à invasão da Ucrânia pela Rússia, a Alemanha teme a aproximação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, do Kremlin e seu distanciamento da Europa. O texto prevê retirar o gasto em defesa das restritas regras de endividamento e estabelecer um fundo de 500 bilhões de euros durante 12 anos para modernizar as infraestruturas, tomar medidas contra a mudança climática e reativar a maior economia europeia em recessão há 2 anos. Não há dúvidas de que a guerra é implacável para a vida e menos ainda, aliás, favorável para os animais em geral. Na Ucrânia, uma senhora se mantém em perigo, arrisca a própria vida para salvar cães e gatos da fome. Raíza Smakaus tem 65 anos e raramente caminha sozinha pelas ruas destruídas de Bilitsk. Toda vez que a ucraniana sai de casa, ela logo é seguida por cães famintos. A tragédia da guerra não ceifa somente a vida humana, mas também afeta a vida de qualquer ser vivo no fronte de batalha. Sabe, eu tenho uma cadela preta aqui. Todos esses cães são diferentes de alguma forma, mas ela tem muito medo. No ano retrasado, ficou assustada quando tínhamos aviões sobrevoando. Quando começam a bombardear, ela olha direto para o céu. Ela não come nada. E se ela me segue até a cidade e algo começa em algum lugar, ela se vira e corre rapidamente para casa sozinha. Outros, de forma alguma, não reagem muito. Bilitsk fica a 15 quilômetros a norte da cidade de Pokrovsk, uma das partes mais ativas da linha de frente no leste da Ucrânia. Fugir da região para escapar dos confrontos não esteve nos planos de Raíza nesses 3 anos de invasão russa. Afinal, quem alimentaria seus amigos de 4 patas? Não posso por causa dos animais. Como eu poderia ir embora? Bem, imagine 20 cães e quase 50 gatos. Como eu vou embora? Nenhum abrigo aceitaria estes animais. Não posso levá-los também. Meu filho me ofereceu para comprar uma casa na região de Cherkasy, mas como eu os alimentaria em uma vila remota? Se eu estivesse sozinha ou com menos 5 gatos, eu iria embora. Muitos dos animais foram trazidos do campo de batalha por soldados e deixados aos seus cuidados. Raíza gasta uma grande parte do salário alimentando os cães e gatos. A solidariedade da ucraniana não encontra alento em uma possível trégua entre Kiev e Moscou sob mediação americana.
Não acredito nisso. Acho que nada de bom vai acontecer. O bombardeio é interminável. Você não dorme a noite toda e tem que ir trabalhar. É assustador o que acontece aqui. É assustador. Tudo está tão perto, talvez eles cheguem ao acordo. Não sei, não sou Vladimir Putin. Como eles vão encarar isso? Não posso dizer o que vai acontecer. Mesmo assim, acho que haverá paz algum dia, certo? Apesar dos riscos da guerra, esses animais de Bilitsky pelo menos têm uma certeza: o amor a toda prova de Raiza. Um amor que, na falta de abrigo possível, é mais do que uma possibilidade de sobrevivência. E agora, mudando de assunto, dezenas de peixes mortos, uma espuma incomum acumulada na orla e surfistas com sintomas respiratórios forçaram o fechamento preventivo de praias ao sul da cidade de Adelaide, na Austrália. O fenômeno se estende por vários quilômetros da costa e causou tosse, dor de garganta, irritação ocular e visão turva entre surfistas e pescadores. O fechamento preventivo das praias foi decidido após a proliferação de microalgas que, segundo a Autoridade de Proteção Ambiental da Austrália do Sul, EPA, teria causado a morte de muitos peixes e possivelmente tenha sido os desencadeantes dos sintomas relatados por diversas pessoas que visitaram a região no fim de semana. A espuma, de coloração branca, suja com áreas amareladas, também foi identificada em outras praias próximas, ampliando a preocupação das autoridades ambientais e de saúde. As praias afetadas fazem parte do Parque de Conservação Newland Head, uma área famosa pelas ondas e pelas paisagens naturais, que atraem surfistas e turistas de toda a região. O Departamento de Meio Ambiente e Água da Austrália confirmou que as praias permanecerão fechadas até que seja possível garantir a segurança dos visitantes, segundo o órgão. Já o Departamento de Indústrias Primárias e Regiões iniciou uma investigação para determinar a causa da morte dos peixes e observar a possível presença de doenças infecciosas ou contaminantes na água. Os resultados das análises devem sair até o final da semana, enquanto também são estudados os fatores ambientais que contribuíram para o crescimento excessivo das algas, que afetam tanto a fauna marinha quanto as pessoas expostas. Segundo testemunhas, a espuma começou a aparecer no sábado pela manhã. Alguns surfistas também notaram uma mudança na cor da água, que adquiriu tons esverdeados e amarronzados. A situação piorou no domingo, quando o aumento das ondas espalhou ainda mais a espuma ao longo da costa. As autoridades recomendaram que a população evite qualquer contato com a água e as espumas. E após uma estadia inesperada de 9 meses no espaço, 2 astronautas da NASA retornaram à Terra. Concluíram uma missão que chamou a atenção do mundo e se tornou até mesmo um tema político nos Estados Unidos. Depois de uma estadia inesperada de 9 meses no espaço, 2 astronautas da NASA finalmente retornaram à Terra, concluindo uma missão que ganhou a atenção de todo mundo. Os americanos Suni Williams e Butch Wilmore retornaram da Estação Espacial Internacional, a ISS, por volta das 20 horas, pelo horário local, em uma nave da empresa SpaceX. A cápsula Crew Dragon fez uma viagem de 17 horas até as águas do Golfo do México, onde foi resgatada por um barco. Butch e Suni voltaram acompanhados do compatriota Nick Hague e do cosmonauta russo Alexander Gurbanov. Os 4 vão passar por um programa de reabilitação de 45 dias para se readaptar à gravidade. Butch e Suni chegaram à ISS em junho de 2024, no primeiro voo tripulado do Starliner da Boeing, uma viagem de ida e volta que deveria durar apenas 8 dias. Apesar disso, a nave espacial apresentou problemas de propulsão e a NASA decidiu pelo retorno à Terra sem tripulação. 9 meses depois, a chegada de uma nova equipe permitiu que Butch e Suni retornassem à Terra. O caso dos astronautas presos despertou grande interesse e se tornou uma questão política explorada pelo presidente americano Donald Trump. O republicano sugeriu que o ex-presidente Joe Biden abandonou os 2
e rejeitou um plano de resgate anterior. E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e eu te convido a continuar ligadinho na nossa programação. Até mais.